Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Deus de toda a glória, Criador do universo, nesse momento possa abraçar a cada um de vocês, que vocês possam receber o Espírito de Deus, que Ele possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham assim um belo dia. Bom, tradição. E hoje, quarta-feira, 29 de abril de 2026, a lição 5 de hoje, ela tem como título Bênção em dobro. Assim como diz ali na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Que do grego, né, essa palavra aqui inspirada, quer dizer teopneustos, que ele traduzido assim, seria soprado por Deus. E assim quando nós buscamos, né, nos interessamos em estudar a Bíblia, a palavra de Deus, com um espírito de reverência e de oração, e quando nós clamamos pela presença do Espírito Santo, Deus nos dá essa sabedoria e ela é assim como soprada para nós, dando respostas das perguntas que nós estamos fazendo para Ele, onde o Deus dá todo o discernimento, todo o entendimento para a pessoa, para que ele possa entender aquele texto, naquele versículo, né? E que a pessoa seja assim, preenchida de todo o conhecimento. E assim existem várias formas de nós estudarmos as Escrituras. Às vezes pode ser versículo por versículo, como nós acabamos de ver na lição de ontem, ou às vezes por capítulo, né? Por tema, por palavra-chave, ou um livro inteiro assim que a gente escolhe para estudar. Tudo isto nós temos que estudar com a presença do Espírito Santo para que ele nos dê essa sabedoria, que ele nos sopre realmente o poder para nós podermos ter esse entendimento. Podemos usar assim até uma concordância ou um dicionário bíblico, né, para nos ajudar, para elucidar palavras às vezes que estão difíceis de entender, ou ler a Bíblia acompanhada de livros de espírito de profecias, né? Livros assim de missionários, pessoas assim consagradas, ou talvez assim uma série de grandes conflitos, por exemplo, né? Que podem nos dar essa compreensão, onde ela amplia o nosso conhecimento. Você pode até também, né, se assim você escolher, você pode também andar assim, caminhar no ar livre, né, com um fone de ouvido, um áudio, né, explicando as Escrituras para você, e você vai realmente absorvendo essas palavras, vai memorizando esses textos, né, que facilita a sua vida. Ou talvez você pode também se juntar com seus amigos, né, em um pequeno grupo, para todos estudar juntos, que também favorece bastante, né? E assim uma das maneiras mais eficazes de manter o estudo da palavra de Deus, e bastante significativo e relevante, é quando nós aprendemos assim, um texto, um versículo, ou nós tivemos um estudo de um capítulo, de nós compartilharmos isto com outras pessoas, que isso também vai fortalecendo o nosso aprendizado. Porque ao explicar o que nós aprendemos e entendemos, nós organizamos assim na nossa mente, nos nossos pensamentos, e isso ajuda a fixar aquele capítulo e versículo, né? E quando nós, com alegria, nos dispomos a fazer isto, nós recebemos bênção em dobro de Deus,
é quando nós estamos dividindo realmente esse maná espiritual, essa bênção que Deus deu para nós, e essas descobertas com alguém, tudo isso nos fortalece ainda mais, nós nos tornamos mais fortes ainda, porque quando nós ensinamos, nós também aprendemos também, porque às vezes quando nós estamos ensinando, aparecem coisas novas ali que nós não tínhamos observado, né? E na lição de hoje aqui, no livro de Isaías, capítulo 50, versículo 4, nos ensina de como nós devemos nos relacionar com Deus, ter a intimidade com Deus, e que forma tudo isso pode nos ajudar e a nos abençoar, e também abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Aqui no capítulo 50, o profeta descreve como Jesus como um sofredor submisso ao Pai, que ele esteve na forma humana nesse mundo, e ele nos dá o exemplo, né, de como nós devemos nos relacionar com as pessoas e como nós devemos relacionar principalmente com Deus Pai, quando nós devemos passar todo o conhecimento e o aprendizado das Sagradas Escrituras para demais pessoas, às vezes pessoas que estão aflitas, cansadas, que estão sedentas pela palavra de Deus, que às vezes oprimidas, né? Às vezes também discriminadas, e é o que Jesus fazia, né? Que ele acabou vencendo o mundo dessa forma, né? Com os ensinamentos que ele buscava realmente em oração através do Pai, para dar uma orientação de como ele deveria agir aqui, e ele fazia isto e ele alcançava pessoas sofridas. E o profeta aqui nesse capítulo, ele menciona que Deus deu a ele, o profeta Isaías, uma língua de eruditos, né? Ou seja, uma língua de pessoas que tiveram um aprendizado eficaz, pessoas que foram ensinadas, disciplinadas, pessoas que aprendem a passar, a consolar outras, a confortar, a instruir outras pessoas, a capacitar também outras pessoas. E isso, por fazer isto, né, Deus profere realmente bênçãos em dobro, por ter feito dessa forma, conforme os eruditos do passado também faziam. E quando nós buscamos a Deus, né, todos os dias, num culto racional, pela manhã, e buscamos Ele em estudar a palavra de Deus, Ele nos capacita a falar de Sua palavra, nos capacita para nós levarmos boas novas a outras pessoas, né? E assim nós recebemos porção dobrada do Santo Espírito, porque Deus quer que realmente nós sejamos filhos comprometidos com Ele. Como nós já vimos ali que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, que ela foi soprada para homens santos, né, escolhidos para escrever essas Escrituras. Quando nós abrimos a Bíblia, no caso, nós temos que fazer com bastante oração e comunhão com Deus. E fazer isto versículo por versículo, estar atento a tudo que Deus dá o recado para nós, o que Deus sopra para nós, como nós vimos ali na lição anterior. E assim nós vamos apreciando e discorrendo em cada capítulo, tema por tema, um pouquinho ali, outro pouquinho aqui, e ficarmos atentos às palavras-chave assim, durante o livro inteiro e anotá-las, né? Deve ser um estudo sistemático, comparando assim, né, passagens bíblicas uma com as outras, para entender o contexto, né, geral, usar estudos assim, de perguntas e respostas, vendo a veracidade de cada uma,
Também podemos escolher um tema para estudar, se utilizar de um dicionário bíblico para sabermos o significado de palavras difíceis que estão ali na Bíblia, palavras diferentes que apareceram, onde existem alguns livros que podem nos de profecias para nos ajudar, dicionários que também ajudam, né? Principalmente a série Conflitos que podem nos ajudar para ter uma mente mais aberta e ampliada sobre as coisas. E a primeira coisa que você deve fazer quando você for estudar, escolher lugares assim tranquilos, serenos, calmos. E alguns preferem ler a Bíblia, né, caminhando através de um fone de ouvido, né, num parque, se instruindo a palavra de Deus, ouvindo, né, que também é importante porque vai gravando. E outras coisas que também que você pode fazer é com um grupo de amigos, né, estudando juntos, né, e o aprendizado também é eficaz. Estando sempre atentos, porque o Espírito Santo ele trabalha com todas as pessoas, em todos os lugares, e nós temos que ouvir as respostas que o Espírito Santo nos dá. Existem lições preparadas assim também, que ajudam aquela pessoa que está aprendendo, lições que são para jovens, para crianças e adultos, que focam em temas que são importantes das Sagradas Escrituras, que ajudam o entendimento. Também existe método devocional chamado de Primeiro Deus, que é um incentivo à leitura, para uma meditação que deve ser feita no início do dia, que dá uma boa compreensão para todos. Algo importante também é manter a amizade com pessoas que fazem estudo juntos, né? Interagindo juntos, assim terão novas experiências espirituais, novos testemunhos da atuação de Deus, e devemos fazer esse estudo como um hábito, né? De fazer todos os dias, conservar o encontro diário, mantido naquele horário, com esse Deus maravilhoso que ele estará presente, um Deus amoroso que está pronto a nos ensinar e derramar bênçãos em nossa vida. E ele nos dá alegria e prazer quando nós compartilhamos as coisas com outras pessoas. Deus fica muito feliz com isso e ele derrama bênçãos para nós, mostra as verdades, e isso é importante. Saiba que sempre haverá um método ideal para o aprendizado da Bíblia. Às vezes assim mais interessante, mais fácil, que se encaixa no perfil de cada pessoa. Assim, despertará em você o desejo de cada vez mais estudar, de conhecer mais pessoas, de passar o seu aprendizado para as outras pessoas, o que você aprendeu, e assim começa a crescer o entusiasmo ao explicar para outras pessoas o que aprendeu, e assim você vai se organizando nos pensamentos, na mente, fica mais aberta e dá uma ajuda para fixar o conteúdo o qual foi estudado. Saiba você que a Bíblia ela se interpreta por ela mesma, né? Quando você faz a comparação de versículo com versículo e busca conhecer Jesus, principalmente no Evangelho de João, que é um discípulo amado que fala muito em particular de Jesus, porque ele teve um relacionamento íntimo maravilhoso com Jesus. Tanto é que Jesus chamou ele de discípulo amado. Quando você, por sua sinceridade, começa a estudar a Bíblia profundamente e que se mantém aquela fidelidade todos os dias, você passa também a ser um mordomo de Deus e devolver tudo aquilo que é de Deus. As bênçãos do Senhor vêm em dobro, principalmente quando você compartilha, divide descobertas com alguém. A mensagem espiritual fortalece até com essa pessoa que você dividiu, e o maior favorecido, com toda certeza, é você mesmo.
você verá com o tempo, com o amadurecimento espiritual e pela reação das demais pessoas, que você é uma testemunha viva de Cristo. E sempre está se rendendo para os braços de Cristo, se entregando seu coração a Ele, especialmente nos momentos de sofrimento, de aflições. Você se conecta com o poder divino, porque é o Espírito Santo que falará com você. Veja o que o profeta Isaías diz lá em Isaías 50:40. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça com os eruditos, que está lá em Isaías 54. Isaías capítulo 50, versículo 4. Aqui, quando o profeta menciona a palavra erudito, significa aquela pessoa que é obediente, disciplinada, instruída, ensinada, conhecedor das coisas, né? E a língua de eruditos que ele menciona, que o profeta menciona, é a promessa condicional para as pessoas que Deus dá para elas. Isto é, ela é disponível a todo aquele que em todas as manhãs se dispõe a ser despertado pelo Senhor e dele ouvir a sabedoria para que saiba dizer boa palavra ao cansado, ao caído. Como o próprio Isaías diz aqui nesse capítulo 50, versículo 4. E assim, amigos, provai e vede. Veja como o profeta menciona, para você ver como realmente acontece, né? E, por exemplo, eu no início da minha caminhada espiritual, eu tinha desânimo, falta de vontade de estudar a Bíblia, e eu invoquei o nome do Senhor e disse: Senhor, se tu existe, me acorde todos os dias 3 horas da manhã para que eu possa estudar as Sagradas Escrituras. E algo extraordinário aconteceu de madrugada no primeiro dia, quando alguém tocou no meu coração, no meu ombro aqui 3 vezes e me acordou justamente às 3 horas da manhã. E a partir daquele momento eu fiz isso como um hábito e um costume, e aconteceu algo maravilhoso na minha vida. Aprendi que o tempo que passamos ao lado de Deus, estudando a sua palavra, não apenas fortalece a nossa fé, mas nos dá força, nos prepara para nós encorajarmos outras pessoas também ao longo do dia e recebemos bênçãos em dobro. E que você, meu amigo, minha amiga, reflita tudo que nós conversamos aqui no dia de hoje, que você tenha esse ânimo, que você tenha essa disponibilidade de estudar as Sagradas Escrituras todos os dias, que bênçãos em dobro está à disposição de você, e que o Espírito Santo também está à disposição de você para que você possa aprender. Basta você em oração clamar que o Espírito Santo virá falar contigo. Que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.